Atlas Geopolítico, o mundo em um podcast. Bom, beleza, pessoal do Atlas Geopolítico. Estamos aqui hoje para atender o pedido de vocês aí nas redes sociais que escolheram esse tema, né? A guerra da Rússia e da Ucrânia hoje. Já começamos, como sempre, aqui, né? Vamos pedir aqui a sua ajuda. Então, curta esse vídeo, comente suas opiniões, o que a gente falou de besteira, o que a gente falou de mais acertado. Compartilhe esse vídeo com quem precisa saber um pouco mais sobre esse assunto. E vamos lá, professor Matheus, tudo bem? Tudo bem, Borsal? Tudo bom. Bom, tudo bem aos nossos ouvintes, espero que todos estejam bem. É o que o Borsal falou, então para você talvez não custe nada seguir o nosso canal, curtir, compartilhar, fazer um comentário, iniciar uma discussão, mas para nós é bastante coisa para que a gente faça esse canal crescer e possamos trazer mais vídeos, mais temas que vocês queiram. Agora, Borsal, eu estou bastante aparatado, um microfone, 2 microfones, um brinde, então, a nova caneca do Atlas Geopolítico, que está sendo vendida na Amazon, na Black Friday. Aproveitar o momento que logo isso aqui vai ser um tesouro. Viu? Ah, sim. Quem comprar agora vai ter um desconto favorecido. É um investimento. É melhor caneca do Atlas Geopolítico do que Bitcoin. Melhor que ouro. Bom, vamos lá então começar a falar da Ucrânia e da Rússia. Eu acho que a gente pode começar falando um pouquinho da história. O nosso interesse é chegar no hoje, é falar mais sobre isso. Mas vamos começar então falando sobre a União Soviética, que vocês veem aí no mapa. Para quem está ouvindo no Spotify, depois é só ver o mapa da União Soviética, que era um gigante territorial. Se a Rússia hoje já é o maior país do mundo, imagina a Rússia junto com o Cazaquistão, Ucrânia, todos os Uzbequistão, Geórgia, era um gigante territorial. E a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ela dura ao longo do século XX inteiro, e em 1991 nós temos a independência da Ucrânia, que é o nosso país foco hoje, e a União Soviética, no governo Gorbachev, ela se desagrega, então formam-se vários países, o Cazaquistão, o Uzbequistão, o Turcomenistão e a Rússia. Né? A relação entre Rússia e Ucrânia, ela já começa conturbada. Eu vou dizer melhor, ela já vinha conturbada durante o período da União Soviética. Nós tivemos um episódio, eu sei que a gente está falando de geopolítica, mas se me permite falar um pouquinho de história, claro. Um episódio ali na década de 30, no começo da década de 30, chamado Holodomor, ou Holodomor, que foi uma fome ocasionada na Ucrânia, e existem divergências, mas vários países reconhecem como um genocídio perpetrado pelo governo soviético, pelo governo do Stalin, na região da Ucrânia, que levou milhões de pessoas a morrerem de fome. Então a questão era fome mesmo. E ao longo de todo o século XX, ao longo de todo o período da União Soviética, nós tivemos relações bastante conflituosas entre a Ucrânia e a União Soviética. É uma fome planejada pelo Stalin? Proposital? Uma fome planejada. Tem divergências, mas tudo indica que tenha sido uma fome planejada por conta de uma revolta contra o governo de Moscou. E essas revoltas continuaram ocorrendo, a Segunda Guerra passou, a Ucrânia sempre foi o celeiro da União Soviética, de produção de trigo, de produção de diversos grãos, e numa posição muito estratégica ali de fronteira, de muro com a Europa Ocidental, né, de muro em relação ao resto da Europa. Quando a União Soviética se dissolve, a relação inicialmente fica meio neutra, mas ela se deteriora rapidamente, levando ao que a gente tem hoje, que é onde nós queremos chegar. Importante dizer aqui, né, que a Ucrânia, ela tinha, em 1991, ano da sua independência, o terceiro maior arsenal nuclear do mundo. Então, quer dizer, você ter ali do seu lado, fazendo fronteira, a Ucrânia, com um arsenal nuclear em 91 super potente, era um perigo para Moscou. Né? Isso deveria gerar um certo questionamento para a própria Rússia, né? Porque se a União Soviética não tivesse alojado esse arsenal nuclear na Ucrânia, não teria criado um vizinho, entre aspas, problemático e tão poderoso. Então foi uma escolha da União Soviética que acabou armando a Ucrânia até os dentes, como aparece aqui pela informação, né? Em 1991. Hoje já não é mais o terceiro maior arsenal do mundo, né? Então, é importante entender a história. É claro que a gente precisaria falar muito mais sobre a União Soviética, sobre a desagregação, mas entender que a Ucrânia já fez parte, né, de um governo de Moscou, né, já fez parte da União Soviética, já foi governada aí ao longo de quase todo o século XX, e a relação nunca foi às mil maravilhas. Né? E aí eu acho que você pode falar um pouquinho sobre a Ucrânia, meio que um diagnóstico, um raio-x da Ucrânia? A Ucrânia,
você falou dela como celeiro, né, da União Soviética. Isso se dá porque ela tem um solo muito, muito rico, é um dos solos mais férteis do mundo, chama Chernozion. Bonito. Agora eu gastei a geografia aqui. Mas a Ucrânia nunca foi uma potência econômica, ela sempre continuou dependendo de relações comerciais com a Rússia. Ela continuou dependendo especialmente de uma posição estratégica de ser o meio do caminho entre a produção de gás e até onde esse gás precisa chegar, que é a Europa. A Rússia é uma grande reserva de gás. Os gasodutos da Rússia passam pela Ucrânia e chegam até a Europa. Para que esse gás é usado? Aquecimento. Achei que era para mim a pergunta, desculpa. Era retórica. A Rússia, fechando a torneira do gás, define se a Europa congela ou não durante o inverno. Né? As casas, os estabelecimentos europeus precisam de aquecimento. Esse aquecimento é basicamente feito a partir do gás russo. Então a Rússia tem, na posse do gás, muito poder geopolítico. Mas a Ucrânia precisa ter a disposição de manter esses gasodutos que passam pelo território ucraniano servindo como força geopolítica para a Rússia. Se a Ucrânia acordar um dia e falar, vou nacionalizar, vou fechar a torneira eu que vou controlar esse fluxo, tudo muda de cara ali no leste europeu. Então a Rússia sempre precisou manter a Ucrânia ali na sua gama de influenciados. Eu até te pergunto, e a Europa Ocidental, a Alemanha, a França, que são ultra dependentes, o Gengar caiu, Aconteceu. ultra dependentes do gás russo, têm buscado novas alternativas. Isso. Né? Oriente Médio, fala um pouquinho. África, a Rússia oferecia quase metade do gás que a Europa usava. E a Europa, sabendo dos caprichos russos, sabendo que o Putin não é exatamente o cara mais estável do mundo, ela começou a buscar alternativas e investir pesadamente na construção de gasodutos vindos de outros lugares, que nem você citou, o Oriente Médio e a África, e hoje é aproximadamente 10% o gás que a Europa usa, 10% vem da Rússia. Ainda é muito. Sim, ainda é bastante. Mas é uma forma também, a Europa, de fazer sanções, de não comprar mais o gás russo, de não dar dinheiro à Rússia, como uma forma de sanção. A gente sabe que a Europa Ocidental está toda ela a favor da Ucrânia, toda ela defendendo, pelo menos retoricamente, discursos, mandando armas e tentando diminuir a dependência da Rússia até para poder fazer um sufocamento da economia russa. Né? Isso. O que não parece que vai acontecer também a curto prazo, porque quanto da compra de gás por parte da Europa é o que determina o poderio econômico russo. Porque a Índia compra muito da Rússia, a China compra muito da Rússia. Então, talvez, se a Europa virar totalmente as costas para a Rússia não vai sofrer o mesmo impacto que se a Rússia virasse as costas para a Europa e dissesse, vocês não têm mais o meu gás. Por isso que ainda tem esse poder de barganha muito grande em Moscou. Né? Porque eu vi em uma notícia, recentemente, faz uns 2 meses, de que a Índia, né, e a Índia estava sofrendo sanções, continuava comprando petróleo e gás russo. E o petróleo e o gás russo apareceram mais baratos do que o petróleo de outros lugares. Então, quer dizer, perde aqui, mas ganha ali. Você tira de um lado e aparece do outro. E isso é uma coisa bastante importante dentro desse contexto geopolítico. Né? Até que ponto você consegue sufocar, estrangular a Rússia de fato. Né? E aí, né? Fala um pouco do Iron Maiden. Iron Maiden? Então, o Euromaidan é um episódio super importante para entender o que está acontecendo hoje. Né? Ele é de 2013, mais ou menos uma década atrás. Grupos na Ucrânia começam a se organizar contra essa imensa influência russa. Essa influência russa, na verdade, ela era tão grande que os presidentes eram todos alinhados aos interesses de Moscou, a maior parte dos políticos eram extremamente submissos aos interesses de Moscou, mas grupos na Ucrânia começam a se mostrar cada vez mais descontentes, começam a se organizar e tem um estopim. Esse estopim é quando um presidente, que estava no poder em 2013, Yanukovych, acho que é isso. Eu vou por aí, ele se recusa a assinar um pacto de aproximação com a União Europeia. E a população que já não estava muito feliz com a influência russa na Ucrânia sente como um sinal de que ele continuaria submisso a Moscou. Então essa população se organiza e imensas manifestações surgem na Ucrânia. É um número difícil de precisar, mas acredita-se que, ao todo, 800 mil pessoas tenham passado pela Praça Maidan,
que é o que dá nome a esse processo todo. E foi tão imensa essa manifestação que o presidente foi tirado do poder de fato. Mas, à medida em que esse presidente é tirado do poder e a Ucrânia começa a eleger novas figuras para compor o seu quadro político, que são mais voltadas a uma aproximação com a União Europeia e com a OTAN, que a gente vai falar daqui a pouco, sim, isso é muito Moscou importante. começa a se incomodar e começa a ver isso como um limite sendo ultrapassado pelo Ocidente, pelos interesses dos Estados Unidos, da Europa, enfim. Então, Moscou se incomoda com isso. Eu não sei até onde Moscou pode se incomodar ou não, ou se incomodar até pode, mas pode atuar ou não contra ações soberanas de outro país. Sim. Mas o fato é que a Rússia é poderosa demais perto da Ucrânia e se incomodou. O Putin sempre viu a Ucrânia como uma zona de influência. Sim. Assim como a América é zona de influência dos Estados Unidos. Portanto, a Ucrânia, os países, a Ucrânia, Belarus, Bielorrússia, Moldávia, são locais de atuação russa. Então, e o Putin, né, e o Vladimir Putin é importante, é o principal personagem dessa guerra, ele observa a Ucrânia não só como lugar de influência, mas como lugar de que a Europa Ocidental, os Estados Unidos não vão ter papel. Isso. E a OTAN é fundamental para que ele não entre na OTAN, para que a Ucrânia não entre na OTAN. O que é a OTAN? A OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte. Né? Para quem não sabia, a OTAN é uma aliança militar de mútua proteção. Então, caso algum país ataque um país pertencente à OTAN, todos os outros estariam obrigados a lutar em favor desse membro da OTAN. E houve, então, recentemente, a adesão de 2 países fundamentais que deixaram o Putin, que deixaram Moscou um pouco em alerta. Foi a Finlândia, que é a maior fronteira russa ali no norte, e a Suécia. Essas 2 entradas foram fundamentais para que o Putin visse com muita precaução essa aproximação da OTAN em direção ao Oriente, em direção à Rússia. E, portanto, a Ucrânia não é parte da OTAN, a Ucrânia teve discussões sobre a OTAN, mas isso é um ponto, assim, é uma pedra de toque para Moscou. A Ucrânia não fará parte da OTAN. Até porque todos os outros países, quase, na fronteira com a Ucrânia, fazem parte da OTAN. Sim. Então, quer dizer, a OTAN avançou até onde para chegar na Rússia? Até a Ucrânia. E a Ucrânia é o que separa a chegada, de fato, da OTAN à Rússia. Aí no norte, onde você mencionou, até talvez a Rússia tenha uma preocupação um pouco menor, porque as condições climáticas ali complicam demais uma entrada de infantaria, por exemplo. Mas a Ucrânia já não seria a mesma coisa. E lembrando que a OTAN surgiu durante a Guerra Fria, né? Sim. Surgiu com o objetivo de ser um pacto militar anti-Rússia, anti-União Soviética, mas que na prática anti-bloco é anti-Rússia. comunista. Assim como havia o Pacto de Varsóvia do lado comunista. Que fazia o papel oposto. Sim. Então a OTAN se aproximando da Rússia é uma organização que foi criada para destruir a Rússia, batendo na porta. E agora você vai pegar a minha principal zona de influência, talvez a segunda principal zona de influência no mundo, e vai levar para esse bloco que foi criado para me destruir. Então, Sim. é claro, a Rússia vai ver como uma ameaça. Vamos... E é muito importante, né, quando a gente observa logo depois do Iron Maiden, ou seja, das passeatas da Euromaidan, né, na Ucrânia, e quando tem troca de governo, como a Rússia vai se movimentar. Né? Então, e a Rússia vai atacar, anexar e tomar a região da Crimeia, com a sua cidade principal, Sebastopol, que, para quem está vendo no YouTube, pode ver aqui no mapa, que é uma região super importante para a Rússia. É um mar, né, aqui embaixo, o Mar Negro, um mar de águas quentes. A gente sabe que a Rússia tem muitos problemas geográficos de comércio, de redes comerciais, por conta de vários mares que são congelados, né? A gente até comentou, né, do permafrost, assim que fala. Isso, Então, a Rússia não tem ligações comerciais fáceis e, portanto, Sebastopol, a Crimeia, é uma forma de desafogo dessa economia russa. E aí, quando a Ucrânia é invadida, quando essa região é invadida, qual foi, então, e aí é uma pergunta, não é retórica, qual foi a justificativa russa para poder invadir um país estrangeiro, a Ucrânia, a Crimeia? A Crimeia era Rússia, ela foi doada à Ucrânia no contexto da União Soviética, então a maior parte da população ali é de origem russa, e na verdade a maior parte da população ali não ficou muito feliz de se tornar Ucrânia, né? Eles sempre sinalizaram um interesse em voltar a ser Rússia. Mas estava ali com a Ucrânia, tudo bem, não havia grandes problemas, afinal a Ucrânia obedecia mais ou menos o que a Rússia queria, mas para
contrabalancear as ações ucranianas de aproximação com a União Europeia e com a OTAN, a Rússia decide pegar de volta essa parte do território. Com duas justificativas principais, eu diria. A primeira é um monte de gasoduto importante e a saída para o mar de Azov e para o Mar Negro. Uhum. Então isso tudo é estratégico, isso tudo é importante, militarmente, comercialmente. Mas gasodutos que passam por ali também e que determinam o poder que a gente falava antes, geopolítico e de barganha da Rússia com o resto da Europa. Então a Rússia organiza em outro país, na Ucrânia, na região da Crimeia, um plebiscito para entender o que a população local gostaria. Se eles gostariam de continuar sendo Ucrânia ou voltar a ser Rússia. Justo, claro. E a Rússia também faz a apuração do resultado. Né? E quanto você acha que foi, professor Matheus? Eu vejo mais ou menos o craque Neto apitando o jogo do Corinthians. É por aí. Acho que foi ou a eleição na Venezuela. Foram 97% de votos favoráveis à retomada da Crimeia pela Rússia. E os 3 sumiram. Os 3%. Os 3% ninguém mais ouviu falar. Essa segunda foto, né, como o Matheus chama atenção para quem está vendo no YouTube, ela mostra soldados russos que, durante a ocupação da Crimeia, isso se tornou algo muito polêmico no mundo todo, e antes de admitir a ocupação da Crimeia, o Putin dizia, não, eu não sei quem são esses soldados que estão lá, eu não sei o que eles estão fazendo, a Rússia não tem nada a ver com isso. Então, o fardamento dos soldados não tinha nenhum tipo de identificação. Todo mundo sabia que era mentira. O próprio Putin não fazia questão nenhuma de discutir quando alguém dizia que isso não era uma verdade, ele só mudava de assunto, e ele foi ocupando, até que finalmente a Crimeia estava reanexada à Rússia. Né? A Crimeia, ela gerou, lógico, uma tentativa de defesa da Ucrânia, houve algum conflito, mas militarmente não houve uma resistência que pudesse evitar a reanexação por parte da Rússia. Houve um certo falatório contra a anexação da Europa, dos Estados Unidos, mas o fato é que em 2018 nós tivemos Copa do Mundo de futebol na Rússia, e a Crimeia anexada. Então, quer dizer, a reação inicial a essa invasão da Crimeia, ela foi bastante pequena, foi branda, dando ao Putin um recado muito claro, olha, bom, a Ucrânia a gente pode tomar ali, a Crimeia é sua, né? Faça o que quiser. Né? E isso abre portas para o conflito que a gente tem ocorrendo hoje. Né? Um conflito aí que mais ou menos já tem desde 2022, então é um conflito bastante extenso, é um conflito que sangrou muito a Ucrânia, né? Então nós temos vários vídeos, nós temos um documentário, né, em Mariupol, acho que não me lembro quantos dias em Mariupol, o nome do documentário, ganhou o Oscar, um documentário belíssimo, e a região da Ucrânia em que se concentra a guerra é, obviamente, a região que faz fronteira, a região leste da Ucrânia. Para quem, né, novamente no YouTube, pode ver essa região toda de controle militar russo, que tem cidades muito importantes, né, Donetsk, Luhansk. Donetsk, o pessoal talvez lembre do Shakhtar Donetsk, né, que jogava a Champions League e tal. E aí, em 2022, a Rússia invade, então já estamos mais de 3 anos, para uma certa perplexidade do mundo, porque ninguém imaginava. Eu confesso, quando houve a invasão, até eu falei, eu não acredito que eles vão invadir. E invadiram realmente. Né? Pode falar, por favor. E a invasão, ela se deu sob um argumento que foi veiculado na época, que era meio cômico até. O Putin falava em invadir a Ucrânia pela desnazificação da Ucrânia. Contra o fascismo ucraniano. Ucraniano. Porém, o que aconteceu de fato é que a invasão se deu poucos dias após uma notícia também vir à tona de que a Ucrânia estaria para entrar na OTAN. Então, finalmente, aquela ameaça, aquele fantasma de aproximação da OTAN começava a se materializar e a Rússia falou, opa, calma aí não. Sim. Se você vai mesmo querer conversar com a OTAN, então toma. E aí a Rússia invade toda essa parte sudeste, né, da Ucrânia. A Ucrânia vive um dilema. Parte dela é de etnia russa, gosta da Rússia, quer estar mais próximo à Rússia, e outra parte quer estar mais próximo à Europa. Então, e esse dilema a gente percebe dentro, né, da Ucrânia, do povo ucraniano, e o Putin usa esse argumento de desnazificação, né, e ele tem uma hostilidade contra o presidente da Rússia, o Zelensky, que foi... Da Ucrânia, contra o Zelensky. Mas a gente percebe que o ponto fundamental é o que a gente já conversou, é a aproximação da Ucrânia com relação à Europa Ocidental e aos Estados Unidos por meio da OTAN. Então,
uma exigência do Putin que aqui não. Aqui quem manda sou eu. Né? Tem um país independente, a Ucrânia, sim, mas ela é zona de influência russa ou soviética. E essa guerra de hoje, ela tem algumas características bem interessantes, porque ela é a guerra com maior emprego de tecnologia, né, desde sempre, o uso intensivo de drones, o uso intensivo de sensoriamento remoto, e a Rússia, ela usa algumas estratégias que são muito inteligentes, na verdade. Então, o que a Rússia faz é dominar esse sudeste, esse leste, numa região que se chama Donbass, que é uma região extremamente industrializada, importantíssima para a economia da Ucrânia. Então, dominar essa região é ir minando o poder econômico da Ucrânia e usando essa infraestrutura para si. A Rússia faz isso de forma militarmente muito estratégica, toma quase toda a saída da Ucrânia para o mar, para os mares, e o que é interessante Sobra Odessa ali, né? Toda essa fronteira está em conflito. Essas regiões são do sudeste, elas são regiões tomadas, mas toda a fronteira é uma região conflituosa, e a Rússia tem muito mais soldados e muito mais aparato militar do que a Ucrânia. Então, à medida que a Rússia não invade totalmente o território, talvez ela não invada porque há um suporte do Ocidente à Ucrânia, mas talvez também ela não tenha pressa, porque a cada dia que essa guerra persiste, a Ucrânia perde soldados, a Rússia perde soldados, só que os soldados fazem muito mais falta para a Ucrânia, que tem um contingente menor, que é o que a gente chama de guerra de contato, ou guerra de interface, né? Que era a guerra de trincheira da Primeira Guerra Mundial. Eles ficam em contato por muito tempo, aquele que perder mais soldados e não tiver como repor, vai fatalmente perder esse conflito. Quer dizer, a Rússia tem muito mais lenha para queimar. Muito mais lenha para queimar. E com isso, é claro que o Putin tem um medo de uma intervenção direta do Ocidente, mas eu acho que ele está calculando que isso não aconteceria, e portanto ele vai deixando rolar. Talvez o Zelensky, a Ucrânia, Kiev, tenha até mais urgência em assinatura de um acordo de paz, e o Putin, se não tiver um acordo totalmente favorável a ele, tá bom, então a gente continua o conflito. Isso. A gente segura a posição, enquanto que isso vai minando, desgastando a economia, a população ucraniana. A gente sabe que o conflito está dentro da Ucrânia, né? A gente pode ver aqui alguns números, são 10,6 milhões de ucranianos deslocados, ou seja, é um sofrimento muito grande a população. A Ucrânia está sendo destruída, infraestrutura, casas, cidades, indústrias sendo tomadas, portanto você tem um cálculo de 500 bilhões de dólares para uma reconstrução, você tem 13 mil mortos, 50 mil civis atingidos, e em grande parte ucranianos. Então, para o Putin, para Moscou se tocar o barco, se a guerra continuar por mais um tempo, deixa rolar. Deixa rolar. Né? E aí você tem que pensar que esses 10 milhões de ucranianos deslocados são 10 milhões de pessoas numa população que já não é enorme, não compondo, é lógico, eu não estou dizendo que isso deveria estar acontecendo, eles estão em guerra, mas que não compõem nesse momento atividade econômica. Sim. Mas a guerra é caríssima, que nem a gente acabou de falar, é a guerra que mais aplica aparato tecnológico da história. Então precisa haver ajuda internacional para que a Ucrânia consiga se manter nesse conflito. Mas o mundo está ajudando a Ucrânia desde 2022 de alguma forma. E o mundo começa também a pagar conta do conflito que não é dele. Então aos poucos a gente vê esmaecer um pouco esse interesse ou esse ímpeto na ajuda à Ucrânia, porque os outros países estão pagando essa conta. Sim. E aí a gente vê, né, 300 mil militares ucranianos mortos, 50 mil civis atingidos, então, claro, uma guerra afeta os civis russos muito pouco atingidos, porque a guerra não acontece em solo russo, né? E aí a gente chega no hoje, né? E quando eu digo hoje, pessoal, Borsal, é hoje mesmo, é essa semana. Talvez, nós estamos gravando aqui numa quinta-feira, o vídeo vai ao ar na sexta-feira pela manhã, sexta-feira à tarde já mude muita coisa com relação ao que a gente vai falar sobre a atuação dos Estados Unidos, né? Tá ali Donald Trump, ele aparece quase todo episódio, porque estão acontecendo negociações. Nós tivemos, nesse mês, né, no mês de novembro, a proposta, né, de Donald Trump para acabar com a guerra. Um plano. Ele adora fazer plano. Adora. Segundo ele, já acabou com 70 guerras ao longo do mundo, criou mais 10, acabou com mais 15. Então, esse desgaste que você falou faz com que o Trump e a Europa queiram o fim da guerra. Né? Só que este plano que a gente vai comentar, de 28 pontos, né, semelhante ao que ele fez para Gaza e Israel, mas esse plano de 28 pontos, ele parece agradar
total e completamente Moscou. E é compreensível, talvez, compreensível não é a melhor palavra, mas a gente consegue identificar de onde isso vem. Os Estados Unidos estão gastando dinheiro com a Ucrânia está sendo destruída, a União Europeia está gastando dinheiro com a Ucrânia, muitos países que queriam comprar combustíveis fósseis da Rússia estão abdicando desse mercado, então isso tudo está cansando todo mundo. E o Putin sabe disso. Então, à medida que o mundo vai sentindo mais pressa para chegar num acordo, o Putin empurra um pouquinho mais o limite para o lado de lá. Então, se ele estava satisfeito com manter Luhansk, agora ele quer Donetsk também. Você está com pressa, eu não estou. Me dá Donetsk também, eu não assino nada. Então, o Putin está vendo aí essa pressa dos Estados Unidos, essa pressa do mundo e está empurrando o limite. Até onde ele conseguir, ele vai levando. E vamos ver esses 28 pontos, né? São 28, portanto, e dentre esses pontos, a grande maioria é favorável a Moscou. A gente estava aqui discutindo e viu que pode ser que esse plano tenha sido do próprio governo russo, proposto pela própria Rússia. Então, tá aí nas notícias, no G1, acabou de sair. Para poder conseguir esse cessar-fogo rápido, né, para poder acabar com a guerra, o Putin exige algumas coisas, como, por exemplo, a tomada desses territórios da Crimeia, que já era dele, Kherson, Zaporizhia, Donetsk e Luhansk. Ele topa devolver territórios que eram da Ucrânia, mas que estão ocupados, né, que já eram da Ucrânia, engraçado. A Ucrânia não entra na OTAN, isso é uma garantia rígida, é uma colocada garantia... na Constituição ucraniana. Exatamente, bem lembrado, colocado limitação do exército ucraniano a 300 mil homens. 600 mil homens, desculpa. Então você tem uma limitação do exército ucraniano e uma proposta de eleições em 100 dias. Se tudo isso for cumprido, o Putin aceita esse cessar-fogo, aceita o fim da guerra, o plano. No entanto, tem um ponto que, Borsal, me fica um pouco estranho, que é a Rússia tem ativos no valor de 100 bilhões que estão congelados hoje. Na França, em tesouros da França, da Alemanha, dos Estados Unidos, ativos pelo mundo. Esses 100 bilhões de dólares, eles seriam usados para poder fazer a reconstrução da Ucrânia. Com vantagens econômicas, eles seriam colocados num fundo administrado pelos Estados Unidos e eles seriam usados para a reconstrução da Ucrânia. Até que ponto o Putin aceitaria isso, toleraria isso, também é uma coisa a se resolver. Mas, ao mesmo tempo, qual é o benefício econômico de tomar essa região ucraniana que ele dominou até o momento, em dinheiro, em benefício fiscal? Ele vai ter uma região, tudo bem, infraestruturalmente danificada pela própria guerra, mas que é uma região extremamente industrializada, com solo extremamente fértil. Então, talvez ele pense que esses 100 bilhões acaba sendo um custo baixo. Um cálculo. Num cálculo ali de padaria que a gente está fazendo aqui agora. É difícil dizer, esse acordo ainda não foi 100% aceito, aliás, não foi aceito por nenhum dos lados. O Zelensky classificou como humilhante, degradante. A gente já vai falar disso, mas a ver, isso vai depender muito mais da vontade russa, porque à medida que o resto do mundo, como a gente já disse algumas vezes, vai se cansando, vai chegar um momento em que o resto do mundo vai falar, Zelensky, aceita que não dá mais. E o pivô disso tudo é o Trump, né? E a gente viu esse ano, faz um tempo, o encontro entre o Trump e o Putin, e o Trump parecia encantado com o Putin. Bateu palma. Bateu palma. Ai, que legal. Parecia que ele estava vendo um ídolo. Sei lá, foi no show do Oasis e, nossa, é o Putin descendo aqui. Ele tá no meu carro. Ele rompeu o protocolo. Ele não foi em carro separado, ele foi no carro. Quer dizer, o Putin tá com a carta na mão. Né? Ele tá com a carta na mão. Quem não tá é esse cara aqui, né? Zelensky, que chegou ao poder vindo de um trabalho que é incomum para presidentes, né? Ele era um comediante que apareceu como um político anticorrupção, anti-establishment, bastante patriota, e ele ganhou as eleições com 70% dos votos, e tomou decisões soberanas que ele tem total direito de tomar, que incomodaram a Rússia, mas que ele tem total direito de tomar, mas que atraíram essa fúria russa para cima do seu território. Essa fúria russa. Ele é muito firme na sua posição, né? Ele não aceita acordos em que haja perda territorial, mas todos os acordos que apareceram até o momento incluem perda territorial da Ucrânia. Então,
Nenhum deles parece que vai ser aceito a curto prazo pelo Zelensky, só que isso tem um custo financeiro e um custo em vidas que tem que ser considerado. Em algum momento esse custo vai ficar alto demais e talvez ele abra mão dessa certeza, porque o seu próprio país é que está sofrendo e sofrendo bastante. E a pressão sobre ele só tende a aumentar. O Putin colocou que vai ter eleições, porque o Putin não quer mais que ele seja presidente, isso ele já disse várias vezes. Porque é o cara totalmente pró-União Europeia, pró-OTAN, Estados Unidos. Né? Inclusive, no acordo está que a Ucrânia jamais entrará na OTAN, mas pode entrar na União Europeia. Então isso é uma possibilidade de futuro, e a Ucrânia já expressou essa vontade. Agora, se a gente tivesse que fazer uma previsão do futuro aqui, a Ucrânia vai perder território. Você acha que tem algum cenário possível em que a Ucrânia não perca território? Não, acho que não. E eu acho que ela vai perder mais território do que o acordo assinado propuser. Eu acho que após a assinatura de acordo, a Rússia vai medir ganhos. Uhum. E se aqueles 100 bilhões parecerem caros demais, ela vai tentar tomar mais algum território. As garantias para a Ucrânia é que ela não mais seria invadida pela Rússia, não haveria bombardeios, de que se ela assinasse o acordo, realmente o Ocidente, os Estados Unidos protegeriam, seriam protetores da Ucrânia, mesmo que ela não entrasse na OTAN. Agora, é uma perda bastante grande, é uma derrota, mas às vezes tem que fazer o peso e a medida e ver que realmente a pressão olha, tem que acabar, porque o sofrimento continua. Provavelmente seria a maior perda territorial desde a Segunda Guerra Mundial. Sim, da Ucrânia? Você diz? No mundo, em qualquer conflito. O Sudão perdeu o Sudão do Sul. Mas, enfim, em conflitos pode ser. Invasão, né? Invasão. Maior invasão territorial. E tomada, né? Então, vamos acompanhar hoje, sexta-feira, publicado o vídeo, vamos ver o que o Zelensky vai falar, porque ele tem um prazo para aceitar ou não. Isso. Há outros acordos propostos pela União Europeia, modificação desse ou desse ponto, e vamos ver, mas a guerra continua, o conflito continua, e a gente continua acompanhando aqui no Atlas Geopolítico. Que acabamos discutindo as perspectivas de futuro, mas a ideia é de fato que essa é uma guerra mais política do que militar, né? Os interesses da Ucrânia eles divergiam dos interesses russos, e agora há acordos de mediação na mesa para que esses líderes, o Putin e o Zelensky, analisem e escolham o que vai ser melhor para o seu país. Eles ainda estão para se encontrar, né? Mas acho muito tenso. Ficamos por aqui, esperando o futuro. Os dois aí caminhando, um para cada lado, olhando um para cada lado, achei muito bom. E é isso. Novamente, um obrigado para todo mundo que acompanha a gente. Pedido que nos sigam no Instagram, no TikTok, acompanhe no Spotify. Mande-nos um e-mail, para quem quiser, quem for. Uma carta ainda não temos caixa de correio. Mas nos acompanhem, comentem, fomentem essa discussão geopolítica, que está nos dando muito prazer de fazer, mas é difícil. É difícil. E como a gente tem uma complexidade imensa nesse caso, traz sua opinião. O Putin tem razão em impedir que a OTAN se aproxime do seu território? Ele pode atuar em cima de um território de outro país? Que tipo de ação é essa? Essa hegemonia é aceitável, não é aceitável? Comente, concorde, discorde, mas se faça presente. É isso. Atlas Geopolítico. Saiu ruim. Começa de novo. Atlas Geopolítico. Um mundo em um podcast. Valeu.